Pare tudo o que está fazendo agora, porque o que será dito nos próximos minutos não é para todos, é para você. Algo aconteceu dentro de você recentemente, algo que você ainda não tem palavras para descrever, mas que mudou a atmosfera do seu quarto, do seu peito, da sua respiração. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, e esta mensagem vai nomear essa pergunta. Você tem esperado, orado, resistido, carregado mais do que as pessoas conseguem ver, e há uma razão pela qual a porta não se sentiu aberta ainda. Há sinais que você notou, mas não soube interpretar. Há um padrão que se formou em você e que agora está sendo revelado. Há uma prática que vai ajudar você a voltar para o que é verdadeiro. Há uma declaração que será falada sobre a sua vida antes deste fechamento. Você sabe que algo está mudando quando o quarto parece o mesmo. As pessoas soam as mesmas, mas o seu peito não concorda mais com a atmosfera ao redor. Você sabe que algo está mudando quando velhas conversas de repente parecem vazias, quando você acorda em horários estranhos, sem motivo aparente, quando uma frase ecoa dentro de você sem que ninguém a tenha dito. Há uma razão para isso. E você vai entender essa razão antes que esta mensagem termine. Você sentiu isso no seu corpo antes de entender com a mente. O seu peito apertou antes das palavras chegarem. Os seus ombros caíram quando uma verdade pousou sobre você. O seu estômago se virou perto de uma paz falsa que você tentou aceitar. A sua garganta fechou quando a verdade quis ser dita e você a engoliu de novo. Os seus olhos pesaram depois de carregar tanto em silêncio. A sua respiração ficou lenta quando a paz começou a voltar, mesmo que por um instante. As suas mãos pararam antes de responder uma mensagem que antes você responderia por medo. Uma quietude interna cresceu depois que a confusão perdeu autoridade. Você deitou na cama, enquanto a casa estava quieta, e sentiu que algo em você não cabia mais naquele silêncio. Você olhou para o celular sem abrir a mensagem porque algo dentro de você pedia pausa. Você sentou no carro antes de entrar em casa e perguntou em silêncio por que tudo parecia tão pesado. Você lavou uma xícara enquanto pensava em uma conversa que já não te alimentava mais. Você ficou em pé no chuveiro com uma oração que não tinha palavras. Você atravessou um quarto familiar e sentiu que ele não te vestia mais. Você ouviu uma conversa normal e percebeu um peso escondido atrás dela. Você deixou uma mensagem sem responder porque a paz parecia mais importante do que se explicar. Você acordou antes do alarme com uma frase ainda ecoando dentro de você. Você notou que velhos hábitos não te confortam mais. Você se sentiu cansado depois de estar perto de pessoas que antes pareciam normais. Você abriu uma porta, parou e sentiu que a versão antiga de você não podia entrar. O que está acontecendo com você não é aleatório, é um sinal, é proteção, é preparação, é correção, é retorno, é chamado. Você vai reconhecer os sinais exatos que estão aparecendo na sua vida. Vai entender o padrão que está bloqueando o que você tanto busca. Vai nomear a razão mais profunda pela qual você se calou ou atrasou. Vai receber uma prática que ajuda você a voltar. E vai ouvir uma declaração que confirma quem você é antes deste fechamento. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Você não foi abandonado, você está sendo guardado. Você não está perdido, você está sendo conduzido de volta para o que é verdadeiro. Há uma porta que não se abriu porque você ainda não estava pronto para entrar nela. Há uma resposta que não chegou porque você ainda precisava aprender a ouvir em silêncio. Há uma pessoa que se afastou porque o seu novo ritmo não cabia mais no espaço que ela ocupava. Há um cansaço que não é fraqueza, é discernimento. Há uma solidão que não é castigo, é formação. Há um atraso que não é negação, é misericórdia disfarçada. Há uma pergunta que você carrega e que só você pode responder.
Há uma verdade que você já sabe e que está prestes a nomear. Há um chamado que você ouviu e que está prestes a obedecer. Há uma paz que você perdeu e que está voltando para você. Há um quarto que você deixou e que está sendo preparado de novo. Há uma oração que você fez e que está sendo respondida agora. Há um nome que você esqueceu e que está sendo lembrado. Há uma mão que você soltou e que está sendo colocada de volta na sua. Há um caminho que você abandonou e que está sendo aberto de novo. Há uma versão de você que morreu e que está sendo ressuscitada. Você estava no quarto, deitado, olhando para o teto, com o celular na mão e a tela apagada. A casa estava quieta, mas o seu peito estava barulhento. Você pensou em levantar, em fazer algo, em distrair a mente, mas algo te pedia para ficar. Você lembrou de uma conversa que teve durante o dia, de uma frase que te tocou e que você não soube responder. Você sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de reconhecimento. Você lembrou de uma oração que fez meses atrás e que parecia não ter sido ouvida. Você lembrou de uma porta que não abriu, de uma oportunidade que não veio, de uma pessoa que se afastou. Você lembrou de um cansaço que não passava, de um sono que não vinha, de um silêncio que não te alimentava. Você lembrou de uma vontade de chorar sem motivo, de uma vontade de rir sem motivo, de uma vontade de sumir sem motivo. Você lembrou de uma frase que alguém te disse e que ficou ecoando. Você está bem? Você lembrou de uma resposta que você deu e que não te representava. Você lembrou de um sim que você disse e que era um não. Você lembrou de um não que você disse e que era um sim. Você lembrou de um quarto que você deixou, de uma casa que você abandonou, de uma versão de você que você enterrou. Você lembrou de uma porta que você fechou, de uma janela que você abriu, de um caminho que você escolheu. Você lembrou de uma mão que você soltou, de uma mão que você segurou, de uma mão que você não deixou te segurar. Você lembrou de uma voz que você ouviu, de uma voz que você ignorou, de uma voz que você está ouvindo agora. Você lembrou de um chamado que você recebeu, de um chamado que você adiou, de um chamado que você está atendendo agora. Você se sente mais profundamente do que as pessoas ao seu redor. E isso não é um defeito, é um dom em formação. Você sente o que os outros não sentem. Você vê o que os outros não veem. Você ouve o que os outros não ouvem. Você carrega uma sensibilidade que não é fraqueza, é discernimento. Você carrega uma diferença que não é superioridade, é responsabilidade. Você carrega um peso que não é castigo, é chamado. Você carrega uma solidão que não é abandono, é proteção. Você carrega um silêncio que não é vazio, é cheio de algo que ainda não tem nome. Você carrega uma pergunta que não é dúvida, é busca. Você carrega uma dor que não é fim, é início. Você carrega uma esperança que não é ilusão, é promessa. Você carrega uma fé que não é cega, é vista. Você carrega uma luz que não é sua, é emprestada. Você carrega uma voz que não é sua, é dele. Você carrega um nome que não é seu, é dele. Você carrega um chamado que não é seu, é dele. Você carrega um caminho que não é seu, é dele. Você carrega uma porta que não é sua, é dele. Você carrega uma chave que não é sua, é dele. Você carrega uma mão que não é sua, é dele. Você carrega um coração que não é seu, é dele. Há uma oposição que se levanta contra você, não como inimigo visível, mas como distração, como atraso, como medo, como comparação, como pessoas que drenam, como urgência falsa, como confusão, como pressão. Você sentiu isso quando a distração chegou exatamente quando a clareza começou. Você sentiu isso quando a urgência falsa te puxou para longe da oração. Você sentiu isso quando a comparação te fez desprezar o seu próprio ritmo. Você sentiu isso quando velhas conversas te puxaram de volta para um papel que já expirou.
Você sentiu isso quando pessoas não entenderam a sua quietude. Você sentiu isso quando ambientes recompensaram a performance e puniram a paz. Você sentiu isso quando o medo se chamou de sabedoria. Você sentiu isso quando a culpa imitou a convicção. Você sentiu isso quando a ansiedade se vestiu de prudência. Você sentiu isso quando a pressa se vestiu de importância. Você sentiu isso quando o barulho se vestiu de companhia. Você sentiu isso quando o cansaço se vestiu de realidade. Você sentiu isso quando a dúvida se vestiu de humildade. Você sentiu isso quando o adiamento se vestiu de paciência. Você sentiu isso quando o silêncio se vestiu de abandono. Você sentiu isso quando a porta fechada se vestiu de negação. Você sentiu isso quando a espera se vestiu de castigo. Você sentiu isso quando a solidão se vestiu de rejeição. Você sentiu isso quando a dor se vestiu de fim. Há um eco bíblico que ressoa na sua história, não como sermão, mas como arquétipo de processo, de atraso, de discernimento, de obediência, de ocultamento, de retorno, de proteção. José esperou anos antes de ser nomeado, e você também está esperando. Moisés relutou antes de obedecer, e você também relutou. Davi foi ungido em secreto antes de ser visto, e você também foi ungido em secreto. Elias se cansou e ouviu a voz no silêncio, e você também está ouvindo. Esther teve timing e coragem, e você também está tendo. Ruth foi leal na perda e viu um caminho se abrir, e você também está vendo. Neemias reconstruiu enquanto vozes distraíam, e você também está reconstruindo. Maria recebeu uma palavra antes do mundo entender, e você também recebeu. Jesus foi testado no deserto antes de se mover em público, e você também está sendo testado. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, e você também está aprendendo a ficar em silêncio. Você não está sozinho nessa jornada. Você está acompanhado por uma nuvem de testemunhas que também esperaram, também relutaram, também foram ungidos em secreto, também se cansaram, também tiveram timing, também foram leais, também reconstruíram, também receberam, também foram testados, também ficaram em silêncio. Você está em boa companhia. Você está em boa empresa. Você está em bom caminho. Você está em boa mão. Você está em bom coração, você está em bom espírito, você está em boa verdade, você está em boa luz, você está em boa paz, você está em boa esperança. Há um custo em ignorar o sinal, e você já sentiu esse custo. Você sentiu o custo quando ciclos se repetiram sem que você aprendesse. Você sentiu o custo quando a sensibilidade endureceu e você não sentiu mais nada. Você sentiu o custo quando a paz foi perdida e você não soube recuperar. Você sentiu o custo quando a obediência foi adiada e a porta se fechou. Você sentiu o custo quando o barulho interno cresceu e você não soube calar. Você sentiu o custo quando a identidade foi negociada e você se perdeu. Você sentiu o custo quando a verdade foi engolida e você adoeceu. Você sentiu o custo quando a oração foi abandonada e você se sentiu só. Você sentiu o custo quando a fé foi posta de lado e você se sentiu cego. Você sentiu o custo quando a esperança foi enterrada e você se sentiu morto. Você sentiu o custo quando a luz foi apagada e você se sentiu no escuro. Você sentiu o custo quando a mão foi solta e você se sentiu abandonado. Você sentiu o custo quando o caminho foi deixado e você se sentiu perdido. Você sentiu o custo quando a porta foi fechada e você se sentiu trancado. Você sentiu o custo quando a chave foi jogada e você se sentiu sem saída. Você sentiu o custo quando o coração foi endurecido e você se sentiu sem amor. Você sentiu o custo quando o espírito foi calado e você se sentiu sem voz. Você sentiu o custo quando a verdade foi escondida e você se sentiu sem direção.
Os sinais que você tem visto não são acidentes, são confirmações. E se mesmo um deles pousou dentro de você, se os seus ombros caíram em algum ponto nos últimos minutos, escreva nos comentários o número 888. Seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. É o primeiro passo de uma jornada que você já começou. É a primeira palavra de uma oração que você já fez. É o primeiro movimento de uma dança que você já está dançando. É o primeiro raio de uma luz que já está brilhando. É o primeiro sopro de um vento que já está soprando. É a primeira gota de uma chuva que já está caindo. É a primeira semente de uma colheita que já está crescendo. É o primeiro passo de um caminho que já está aberto. É a primeira porta de uma casa que já está preparada. É a primeira chave de um cofre que já está destrancado. É a primeira mão de um amigo que já está estendida. É o primeiro abraço de um pai que já está esperando. É o primeiro beijo de uma mãe que já está chorando. É o primeiro nome de um filho que já está sendo chamado. É a primeira palavra de um profeta que já está falando. É o primeiro sim de um discípulo que já está seguindo. É o primeiro amém de um adorador que já está louvando. É o primeiro aleluia de um redimido que já está cantando. Escreva 888, depois volte para mim. A oposição não está apenas fora, está dentro. E você vai entrar agora em um território mais profundo. Você vai entrar em identidade, em atenção, em medo, em controle, em obediência, em aprovação, em um padrão antigo de sobrevivência. Você vai entrar em um quarto que você deixou, em uma casa que você abandonou, em uma versão de você que você enterrou. Você vai entrar em uma porta que você fechou, em uma janela que você abriu, em um caminho que você escolheu. Você vai entrar em uma mão que você soltou, em uma mão que você segurou, em uma mão que você não deixou te segurar. Você vai entrar em uma voz que você ouviu, em uma voz que você ignorou, em uma voz que você está ouvindo agora. Você vai entrar em um chamado que você recebeu, em um chamado que você adiou, em um chamado que você está atendendo agora. Você vai entrar em uma verdade que você escondeu, em uma verdade que você revelou, em uma verdade que você está vivendo agora. Você vai entrar em uma luz que você apagou, em uma luz que você acendeu, em uma luz que você está seguindo agora. Você vai entrar em uma paz que você perdeu, em uma paz que você encontrou, em uma paz que você está guardando agora. Você vai entrar em uma esperança que você abandonou, em uma esperança que você recuperou, em uma esperança que você está segurando agora. Você vai entrar em uma fé que você duvidou, em uma fé que você afirmou, em uma fé que você está praticando agora. Você vai entrar em um amor que você negou, em um amor que você aceitou, em um amor que você está dando agora. Você vai entrar em uma vida que você recusou, em uma vida que você abraçou, em uma vida que você está vivendo agora. O padrão que se formou em você não foi por acaso. Foi por sobrevivência, por proteção, por adaptação, por obediência a uma estação que agora está terminando. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em quartos. Você aprendeu a se explicar demais porque raramente foi entendido. Você aprendeu a adiar a sua própria voz para manter a paz. Você aprendeu a ler todos antes de confiar em si mesmo. Você aprendeu a carregar responsabilidade que nunca foi nomeada. Você aprendeu a tratar o silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Você aprendeu a tratar a dor como normal. Você aprendeu a tratar o cansaço como realidade. Você aprendeu a tratar a solidão como abandono. Você aprendeu a tratar a espera como castigo. Você aprendeu a tratar a porta fechada como negação. Você aprendeu a tratar o atraso como rejeição. Você aprendeu a tratar o chamado como peso. Você aprendeu a tratar a luz como ilusão. Você aprendeu a tratar a verdade como perigo. Você aprendeu a tratar a fé como cegueira. Você aprendeu a tratar a esperança como ingenuidade.
Você aprendeu a tratar o amor como fraqueza. Você aprendeu a tratar a vida como fardo. A sua mente racionaliza, o seu corpo reage, o seu espírito percebe, e você está no meio dessa guerra. A sua mente diz que está tudo bem, mas o seu peito aperta. O seu corpo diz que está cansado, mas o seu espírito diz que está acordado. A sua mente diz que você deve continuar, mas o seu corpo diz que deve parar. O seu espírito diz que você deve ouvir, e você está ouvindo. A sua mente diz que você deve explicar, mas o seu corpo diz que deve calar. O seu espírito diz que você deve obedecer, e você está obedecendo. A sua mente diz que você deve temer, mas o seu corpo diz que deve confiar. O seu espírito diz que você deve crer, e você está crendo. A sua mente diz que você deve duvidar, mas o seu corpo diz que deve afirmar. O seu espírito diz que você deve confessar, e você está confessando. A sua mente diz que você deve negar, mas o seu corpo diz que deve aceitar. O seu espírito diz que você deve receber, e você está recebendo. A sua mente diz que você deve fugir, mas o seu corpo diz que deve ficar. O seu espírito diz que você deve entrar, e você está entrando. A sua mente diz que você deve fechar, mas o seu corpo diz que deve abrir. O seu espírito diz que você deve destrancar, e você está destrancando. A sua mente diz que você deve esconder, mas o seu corpo diz que deve revelar. O seu espírito diz que você deve nomear, e você está nomeando. Há pessoas, quartos e conversas que resistem à sua mudança, e você precisa de discernimento, não de suspeita. Você sentiu isso quando alguém não entendeu a sua quietude. Você sentiu isso quando um quarto te pediu para se encolher. Você sentiu isso quando uma conversa te puxou para um papel que já expirou. Você sentiu isso quando um ambiente recompensou a performance e puniu a paz. Você sentiu isso quando uma pessoa te chamou de dramático por sentir. Você sentiu isso quando um quarto te chamou de estranho por calar. Você sentiu isso quando uma conversa te chamou de fraco por chorar. Você sentiu isso quando um ambiente te chamou de louco por crer. Você sentiu isso quando uma pessoa te chamou de ingênuo por esperar. Você sentiu isso quando um quarto te chamou de perdido por buscar. Você sentiu isso quando uma conversa te chamou de atrasado por esperar. Você sentiu isso quando um ambiente te chamou de diferente por ser. Você sentiu isso quando uma pessoa te chamou de sensível por sentir. Você sentiu isso quando um quarto te chamou de estranho por ouvir. Você sentiu isso quando uma conversa te chamou de fraco por obedecer. Você sentiu isso quando um ambiente te chamou de louco por seguir. Você sentiu isso quando uma pessoa te chamou de ingênuo por confiar. Você sentiu isso quando um quarto te chamou de perdido por entrar. Você sentiu isso quando uma conversa te chamou de atrasado por nomear. A estratégia da oposição é te cansar, te atrasar, te confundir, plantar dúvida, encher o dia com urgência menor, transformar direção em barulho. Você sentiu isso quando a distração chegou, exatamente quando a clareza começou. Você sentiu isso quando a urgência falsa te puxou para longe da oração. Você sentiu isso quando a comparação te fez desprezar o seu próprio ritmo. Você sentiu isso quando velhas conversas te puxaram de volta para um papel que já expirou. Você sentiu isso quando pessoas não entenderam a sua quietude. Você sentiu isso quando ambientes recompensaram a performance e puniram a paz. Você sentiu isso quando o medo se chamou de sabedoria. Você sentiu isso quando a culpa imitou a convicção. Você sentiu isso quando a ansiedade se vestiu de prudência. Você sentiu isso quando a pressa se vestiu de importância. Você sentiu isso quando o barulho se vestiu de companhia. Você sentiu isso quando o cansaço se vestiu de realidade. Você sentiu isso quando a dúvida se vestiu de humildade.
Você sentiu isso quando o adiamento se vestiu de paciência. Você sentiu isso quando o silêncio se vestiu de abandono. Você sentiu isso quando a porta fechada se vestiu de negação. Você sentiu isso quando a espera se vestiu de castigo. Você sentiu isso quando a solidão se vestiu de rejeição. Você sentiu isso quando a dor se vestiu de fim. Você está parando de negociar com o que já foi revelado. E isso é um ponto de virada. Você está parando de se explicar para quem não te entende. Você está parando de se encolher para caber em quartos que não te vestem. Você está parando de adiar a sua voz para manter uma paz que não é paz. Você está parando de ler todos antes de confiar em si mesmo. Você está parando de carregar responsabilidade que nunca foi nomeada. Você está parando de tratar o silêncio como segurança. Você está parando de confundir paz com desaparecimento. Você está parando de tratar a dor como normal. Você está parando de tratar o cansaço como realidade. Você está parando de tratar a solidão como abandono. Você está parando de tratar a espera como castigo. Você está parando de tratar a porta fechada como negação. Você está parando de tratar o atraso como rejeição. Você está parando de tratar o chamado como peso. Você está parando de tratar a luz como ilusão. Você está parando de tratar a verdade como perigo. Você está parando de tratar a fé como cegueira. Você está parando de tratar a esperança como ingenuidade. Você está parando de tratar o amor como fraqueza. Você está parando de tratar a vida como fardo. Imagine um poço que foi coberto por muito tempo, não porque estava seco, mas porque precisava ser guardado até a hora certa. Esse poço é você. A água dentro dele nunca secou, apenas foi coberta por pedras, por terra, por folhas, por esquecimento. A água dentro dele nunca parou de fluir, apenas foi escondida por camadas de proteção, de medo, de adiamento, de obediência a uma estação que agora está terminando. A água dentro dele nunca deixou de ser água. Apenas foi tratada como se não existisse, como se fosse mito, como se fosse ilusão, como se fosse sonho. A água dentro dele nunca deixou de ser viva, apenas foi tratada como morta, como parada, como estagnada, como esquecida. A água dentro dele nunca deixou de ser pura, apenas foi tratada como suja, como contaminada, como perigosa, como proibida. A água dentro dele nunca deixou de ser doce, apenas foi tratada como amarga, como salgada, como ácida, como venenosa. A água dentro dele nunca deixou de ser suficiente, apenas foi tratada como pouca, como insuficiente, como inadequada, como inútil. A água dentro dele nunca deixou de ser necessária, apenas foi tratada como opcional, como dispensável, como supérflua, como desnecessária. A água dentro dele nunca deixou de ser preciosa, apenas foi tratada como comum, como barata, como descartável, como sem valor. A água dentro dele nunca deixou de ser sagrada, apenas foi tratada como profana, como secular, como mundana, como comum. A água dentro dele nunca deixou de ser chamada, apenas foi tratada como silêncio, como espera, como atraso, como abandono. A água dentro dele nunca deixou de ser ouvida, apenas foi tratada como barulho, como distração, como confusão, como pressão. A água dentro dele nunca deixou de ser vista, apenas foi tratada como invisível, como oculta, como escondida, como secreta. A água dentro dele nunca deixou de ser conhecida, apenas foi tratada como desconhecida, como estranha, como diferente, como estranha. A água dentro dele nunca deixou de ser amada, apenas foi tratada como rejeitada, como abandonada, como esquecida, como perdida. A água dentro dele nunca deixou de ser escolhida, apenas foi tratada como excluída, como ignorada, como desprezada, como negligenciada.
A água dentro dele nunca deixou de ser preparada, apenas foi tratada como atrasada, como adiada, como postergada, como protelada. A água dentro dele nunca deixou de ser protegida, apenas foi tratada como abandonada, como desprotegida, como exposta, como vulnerável. A água dentro dele nunca deixou de ser guardada, apenas foi tratada como perdida, como esquecida, como descartada, como jogada. Esse poço foi formado há muito tempo, quando você aprendeu a se cobrir para se proteger, quando você aprendeu a se esconder para se guardar, quando você aprendeu a se calar para se preservar, quando você aprendeu a se adiar para se obedecer. Você aprendeu a cobrir a água com pedras, com terra, com folhas, com esquecimento. Você aprendeu a cobrir a água com medo, com dúvida, com comparação, com pressão. Você aprendeu a cobrir a água com distração, com urgência falsa, com barulho, com